paz do Senhor Jesus, irmã Mônica aqui. Hoje é terça-feira, dia 18 de novembro de 2025. Hoje eu quero refletir com as irmãs que tipo de fé é a minha e que tipo de fé é a sua fé. A Bíblia fala no capítulo 5 de João sobre um paralítico que já havia 38 anos, ele era paralítico. E ele estava num tanque que havia em Jerusalém, onde tinha uma crença de que um anjo agitava as águas de tempos e tempos, e o primeiro enfermo que descia, e nesse agitar das águas, era curado de qualquer enfermidade. As irmãs conhecem a passagem. E Jesus chegou e perguntou para aquele paralítico: queres ficar são? E ele falou: Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque na água. A primeira coisa que eu quero observar é que como nós ficamos egoístas e olhamos só para nós e pensamos só em nós. Aquele homem, 38 anos, sofrendo daquela enfermidade e esperando com esperança de um dia conseguir entrar naquela água, quando a água fosse agitada. Mas Jesus chegou, assim como chegou na minha vida e na sua vida. Você já parou para pensar que Jesus não fazia os milagres não tinha uma fórmula, não era só dando comando, só tocando. Teve um cego que ele fez lodo e passou no olho do cego, mandou ele se lavar. Mas não era uma fórmula. Ele tinha um jeito de tratar com cada um. Teve um leproso que foi até Jesus e ele disse: Senhor, se tu queres, bem pode limpar-me. E Jesus disse: eu quero. E ele ficou limpo. A mulher do fluxo de sangue, ela acreditava que se ela tocasse em Jesus, no caso dela não foi Jesus, nem foi Jesus que fez o milagre, mas ela se apropriou do milagre dela. Ela pensava: se eu tão somente tocar na orla do seu vestido, eu ficarei curada. A mulher cananeia, Jesus disse: não é bom pegar no pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Eu não vim senão para os filhos de Israel. Mas ela falou: sim, Senhor. Ela aceitou, concordou. Mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E ela recebeu. Um centurião que estava com um servo doente, rogaram por ele, falaram: ele é digno de que o Senhor faça isso, ele tem ajudado ao povo, construiu a sinagoga. E Jesus falou: eu irei e lhe darei saúde. Mas ele: Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa, manda apenas uma palavra, que eu também sou homem de autoridade. Então ele reconheceu a autoridade de Jesus. E ele disse: basta uma palavra. E Jesus deu a palavra. Como a gente vê, ninguém que foi a Jesus ficou sem resposta. Eu também não vou ficar sem resposta, você também não vai ficar sem resposta. Mas o Senhor trata com cada um, conforme a fé de cada um. Como é
Jesus para você? Como é a tua fé nele? É assim que ele vai tratar com você, é conforme a tua fé. Mas você tem o que precisa para vencer a tua batalha, para conquistar o teu milagre. Porque o Senhor nunca permite que nós passemos por algo que nós não tenhamos capacidade de vencer. Lembra daquela viúva que procurou o profeta e disse: Senhor, meu marido morreu e eu tenho muitas dívidas e o credor quer levar meus filhos. E ele falou: o que você tem em casa? E aquela mulher tinha um pouco de azeite. E ele deu um comando: pega vasilhas emprestadas, muitas, não poucas. E ela obedeceu o comando do profeta. E ela conseguiu o milagre dela. Jesus disse que existiam muitos leprosos em Israel na época do profeta Eliseu, mas só Naamã, um estrangeiro, foi curado, porque ele ouviu o profeta, obedeceu. Então, é de acordo com aquilo que você crê, de acordo com a forma como você vê quem é o Senhor para você. Como é a sua fé? Como Ele trata com você? Porque Ele trata com cada um de nós individualmente. Ele tem uma maneira de tratar. E a Bíblia também diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Existe um comando do Espírito de Deus. E se nós não obedecemos esse comando, nós ficamos travadas. Então a chave é conhecer o Senhor. E não é procurando fora, mas procurando dentro da gente. É a oração, é a palavra, não tem outra forma de conhecer o Senhor, é através da oração, através da palavra. Buscando intimidade e olhando para dentro de nós. Como nós vemos o Senhor, que tipo de fé nós temos. E é conforme a nossa fé que Ele vai fazer. Aliás, o comando Ele já deu. Porque na cruz o Senhor venceu. Todo dom perfeito vem de Deus, vem descendo do alto do Pai das luzes. Tudo que mata, rouba e destrói é do inimigo. E para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E ele já venceu. Mas ele está tratando comigo, está tratando com você, conforme a tua fé. Mas ele já chegou, assim como ele chegou para aquele paralítico no tanque de Betesda. Ele já chegou. É só você ouvir a sua voz. Ele disse para aquele paralítico: levanta, toma a tua cama. E ele levantou e foi. Às vezes o que está faltando é nós ouvirmos a voz de comando do Senhor. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Que o nosso coração seja um coração disposto a obedecer e a se mover conforme a vontade de Deus. Ele já fez, Ele já realizou e Ele já deu tudo que nós precisamos para vencer. É só nós andarmos por fé e não por vista. Vamos refletir e pensar sobre isso. Que o Espírito Santo continue falando no seu coração. Que você seja sensível à voz de Deus.
e que você conquiste a sua vitória, o seu milagre, para que a nossa alegria seja completa. Deus abençoe, fiquem na paz.